Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no meu canal. Uma boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de comentar sobre Halloween 6, A Última Vingança, em inglês é Halloween The Curse of Michael Myers, né? Eu prefiro esse título, A Maldição de Michael Myers, porque tem mais a ver com a temática do filme. Tá, esse é o último vídeo então, tá? Esse é o último vídeo pra gente poder encerrar a franquia Halloween. Depois eu vou comentar sobre Sexta-feira 13, tá? Já até criei a playlist e vou falar sobre a franquia Sexta-feira 13 aqui no canal. Esse filme aqui é de 1995, tá? É uma continuação do quinto filme, lançado em 89. E essa é uma das entradas que eu menos gosto da franquia Halloween, tá? É uma das entradas mais fracas, né? E tudo que ficou aberto em Halloween 4 e Halloween 5, eles tentaram explicar tudo aqui nesse filme. E aí eles embolaram muitas coisas, adicionaram elementos que pra mim não faz sentido. E se a gente for levar a sério, a franquia Halloween acaba perdendo graça. Bom, uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês, pessoal, pra vocês inscritos aqui no canal, é o seguinte: se você tá caindo de paraquedas agora nesse vídeo, tá, e você não assistiu ainda os filmes que eu abordo aqui nessa playlist da franquia Halloween, eu não recomendo que vocês assistam aos vídeos. Eu recomendo primeiro que vocês vão assistir ao filme e depois vocês venham assistir meus vídeos, tá? Porque em muitos desses vídeos aqui da playlist contém spoilers, né? Eu acabo dando spoilers em muitas das minhas análises, né? E aí eu não recomendo, né? Porque eu acabo também nem avisando que eu comento alguns spoilers, né? Mas só deixando claro aqui pra galera, se quiser, assista primeiro ao filme e depois você vem aqui no canal e assiste os vídeos, que eu acho que assim fica melhor pra você, tá? Bom, então Halloween 6, ele foi dirigido por John Chappell e escrito por Daniel Farrands. E aí é o seguinte: após o fracasso de bilheteria de Halloween 5, o produtor executivo Mustafa Akkad, né, que ele detinha os direitos de produção da franquia, ele talvez, acho que ele pensou que talvez ele não conseguiria entregar um novo filme, né, um filme coerente, né, porque teve muitos problemas Halloween 5, ele viu que o público não gostou, e aí ele tentou discutir algumas ideias de roteiro para tentar trabalhar com Halloween 6. E aí ele estava unido com os sócios dele, e, se eu não me engano, ele foi processado por um dos sócios deles, por um dos sócios dele, né? E aí, se eu não me engano, a produtora Miramax entra em ação, né? Porque houve uma interferência, né? Teve uma chegada da Miramax através da Dimension Films. Eles prometiam então revitalizar a franquia, né? Mas aí essa pré-produção ela foi comprometida por tentativas de economizar e maximizar os lucros, né? Bom, ao contrário de Halloween 4, na qual eles tiveram 11 dias apenas para escrever o roteiro e entregar para a produção, para iniciar o investimento nas filmagens, bom, em Halloween 4 eles tiveram 11 dias para escrever o roteiro. Já aqui em Halloween 6, Mustafa Akkad teria cerca de 4 meses, né? Eles tiveram 4 meses. E aí, nesses 4 meses, cerca de 8 ou 9 roteiros, se eu não me engano, foram trabalhados. E aí, eles não sabiam qual desses roteiros iria para o corte final do filme, né? E aí, chamaram Daniel Farrands, né, para escrever o roteiro desse filme. Convenhamos, Halloween 6 é um filme muito fraco, muito frágil e que possui um roteiro com problemas. Muito por conta disso, se deve ao fato do roteirista Daniel Farrands e os produtores terem ideias diferentes, né? Eles tinham ideias distintas sobre a história. A proposta do Farrands, que foi parcialmente filmada, focava em uma maldição, né? Numa espécie que era vinculada a uma espécie de seita para explicar a imortalidade de Michael Myers, né? Então são questões ali que estavam em aberto. Aí, como eu falei, tudo que ficou em aberto em Halloween 4 e Halloween 5, eles achavam, né, o roteirista Daniel Farrands achava que ele poderia ter resolvido tudo, explicado tudo aqui nesse sexto filme, mas a gente tem muitas contradições, né, e furos de roteiro. Eles tentam trabalhar com esse lance do culto, um culto misterioso que estava envolvido com os acontecimentos, e esse culto controlava Michael Myers, né, de forma sobrenatural. Se você for levar a sério essa questão do culto, toda a franquia Halloween perde a graça. Por quê? Porque você percebe uma diferença grotesca entre o Michael Myers de 1978, do filme original de Carpenter, e esse Michael Myers apresentado aqui nesse filme. Você tem essa diferença. Você não consegue vincular esse Michael Myers ao Michael Myers do filme original, tá entendendo? É um filme vazio que tenta abusar do misticismo sem sentido e sem explicação, porque eles parece que tiveram vergonha ou não quiseram de alguma forma explorar essa questão do culto, né? Porque vale lembrar que esse filme ele tem duas versões. Ele tem a versão de cinema, que é a mais comum e que está disponibilizada em sites, né, de streaming.
que estão a serviço de streaming, e tem a versão em tese dos produtores, que é uma versão que tem uma duração maior, né? E ela tem cenas adicionais, mais cenas que eu nunca assisti, mas já vi pessoas analisando, dizendo que o filme ainda continua fraco, mas ainda continua um pouco justificável, querendo ou não, se torna um pouco justificável, diferente da versão de cinema, que é uma versão mais limitada, né, e de menor duração, que foi a que eu assisti. Uma outra coisa que eu achei incoerente, né, considerando esse filme e os anteriores, né, o quarto e quinto, que é o seguinte: no quarto filme apresenta a personagem Jamie Lloyd, né, vocês sabem, interpretada pela Danielle Harris, né, e aí ela é filha da Laurie Strode, porém ela vive com uma mãe e uma família adotiva. Mas aqui nesse filme, Halloween 6, acaba mostrando que a Jamie Lloyd, ela tem parentes próximos, né, que a Laurie Strode tinha parentes próximos. Então a pergunta: por que a família da Laurie não pegou a Jamie para cuidar? Né? Por que eles não pegaram a Jamie para cuidar? E por que ao invés disso ela foi morar com pais adotivos? Você percebe como é algo que não faz muito sentido? Né? Isso é um buraco, tipo assim, grotesco no roteiro, percebe? Essa trilogia, que envolve o quarto, quinto e sexto filme, é conhecida como trilogia de Forne, né? Ou trilogia da maldição de Forne, né? Que são o quarto, quinto e sexto filme. Se você for comparar esses filmes, indiscutivelmente o quarto é o melhor deles, né? É o melhor do que o quinto e o sexto filme. Como eu falei, você tem essas incoerências e outra. Aqui o filme não te dá nenhuma informação temporal, né, de quanto tempo se passou entre os eventos de Halloween 5 e de Halloween 6. Você já vê aqui a Jamie Lloyd adulta, né? Então é algo que não é muito explicado, porque a pergunta que eu faço é o seguinte: se passaram apenas 6 anos, né, entre Halloween 5 e Halloween 6, como que Jamie Lloyd já teria se tornado uma adulta depois de 6 anos e teria engravidado e tido um filho, como é mostrado aqui? Porque o Michael Myers aqui, ele vai atrás do filho da Jamie Lloyd, né? E ele acaba assassinando Jamie Lloyd, como é mostrado aqui no filme, né? Então você vê que o filme ele descarta personagens que outrora era importante e acaba dando espaço para personagens novos que não são muito importantes na história, né? É algo que fica uma história sem estrutura, uma história vazia, né? Bom, esse filme ele tem dificuldade de apresentar esse gap, né, temporal que se passou de um filme para o outro, né, como o Michael Myers surge, por que Michael Myers mata, por que Michael Myers nunca morre. Então eles tentaram responder tudo nesse filme, né, mas não souberam fazer isso muito bem, não foram muito efetivos nisso. 6 anos depois que Michael aterrorizou Haddonfield pela última vez, ele volta lá para buscar a sua sobrinha, Jamie Lloyd, que escapou com seu filho recém-nascido, para o qual Michael e um culto misterioso têm planos sinistros. Você tem novamente a Jamie Lloyd, interpretada pela J.C. Brand, né, e aí ela é descartada, né, nesse filme. E você também tem a participação do Paul Rudd, né, interpretando Tommy Doyle, tem um papel vazio nesse filme, desculpa. E tem o ilustre Donald Pleasence, mas aqui ele já estava com a saúde bem debilitada, tá? Porque ele morreria um pouco depois, tá, das gravações do filme. Ele morreu em fevereiro de 95 e o filme paga tributos a ele, né? É uma homenagem a Donald Pleasence, porque o filme foi lançado acho que em setembro de 95. Então ele já não estava mais em condições de entregar uma boa atuação como ele fez nos filmes anteriores, né? Inclusive o Quentin Tarantino, né, que trabalhava com a Miramax na época, ele chegou a ser cogitado e considerado para escrever o roteiro de Halloween 6, tá? Mas ele acabou recusando. Inclusive a Miramax pretendia pagar bem ele, né? E aí eu acho que ele até fala, né, discute o que ele teria feito se tivesse aceitado a proposta, né, de escrever Halloween 6. Bom, e é isso. Como vocês podem ver aqui, ele tem uma avaliação baixíssima, isso já diz por si só. Né, um filme muito ruim, uma entrada muito fraca da franquia, considerando o quarto, quinto e sexto filmes. Com certeza o quarto é o melhor e é o que eu mais gosto dessa trilogia Forne. É um filme fraco, tem todas essas questões envolvidas que eu falei pra vocês. E é isso, pra Halloween 6 eu dou nota 2. Bom, é isso, espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, por favor, porque me ajuda muito. Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Vou ficando por aqui. Por aqui a gente encerra a franquia Halloween aqui no canal, tá? Fortíssimo abraço a todos, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.